Um milionário ocupado mal percebia a presença silenciosa da faxineira humilde em sua casa luxuosa. Tudo muda no instante em que ele flagra seu filho cadeirante, antes isolado, pronunciando palavras em 9 idiomas diferentes. A mulher, até então invisível, revelava um dom raro capaz de transformar vidas. Naquele momento, ele percebe que sua vida e a do filho jamais serão as mesmas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O céu de São Paulo amanhecia cinzento quando Solange Mendes tocou a campainha do apartamento de cobertura no bairro do Morumbi. Colombiana de Medellín, 35 anos, documento provisório e histórico incompleto, ela aguardava nervosamente diante da porta de madeira maciça. Tinha conseguido a entrevista de emprego através de uma conhecida que trabalhava no mesmo condomínio de luxo. Precisava desesperadamente do trabalho, mesmo que significasse mais um lugar onde teria que esconder quem realmente era. A porta se abriu, revelando um homem de expressão cansada, cabelos grisalhos prematuros e olheiras profundas. Ricardo Vasconcelos, 42 anos, empresário do ramo de tecnologia e pai solo, parecia muito mais velho do que sua idade sugeria. Bom dia. O senhor deve ser o Dr. Ricardo. Sou Solange. Vim para a entrevista, disse ela, com um sotaque suave que denunciava sua origem estrangeira. Ricardo a examinou rapidamente. Entre, por favor. Preciso explicar a situação antes de decidirmos qualquer coisa. O apartamento era amplo e elegante, decorado com móveis minimalistas e obras de arte contemporânea, mas Solange notou imediatamente algo estranho: o silêncio. Um silêncio denso, quase palpável, para uma casa onde, segundo a agência, morava um menino de 8 anos. Meu filho Lucas tem autismo, explicou Ricardo enquanto a conduzia pelo corredor. Ele não fala. Não diz uma palavra há 4 anos, desde que a mãe dele nos deixou. Havia uma dor profunda em sua voz, uma ferida que Solange reconheceu bem. Ela também carregava suas próprias dores escondidas, invisíveis, aos olhos dos outros. Ele precisa de cuidados especiais. Tenho uma empresa para administrar e viajo com frequência. A última babá ficou apenas 2 semanas. Disse que não aguentava o silêncio. Chegaram a um quarto amplo, com paredes azul claras, cobertas de desenhos e símbolos. Sentado no chão, um menino de cabelos castanhos ondulados brincava meticulosamente com blocos coloridos, alinhando-os em padrões complexos. Não levantou os olhos quando entraram. Lucas, esta é Solange. Ela veio nos conhecer hoje. O menino continuou absorto em sua atividade, como se não tivesse ouvido nada. Solange se ajoelhou lentamente, mantendo distância respeitosa. Olá, Lucas, disse suavemente. Que desenho bonito você tem ali na parede. Ricardo pareceu surpreso. Você consegue entender aquilo? São só rabiscos que ele faz. Os médicos dizem que são estereotipias gráficas, comportamentos repetitivos sem significado. Solange se aproximou da parede, observando atentamente os traços feitos pelo menino. Não eram rabiscos aleatórios como Ricardo pensava. Reconheceu imediatamente alguns padrões que lembravam ideogramas, semelhantes aos caracteres chineses que havia estudado anos atrás. Posso? Perguntou, apontando para um caderno e lápis na escrivaninha. Com a permissão silenciosa de Ricardo, ela desenhou cuidadosamente um símbolo semelhante a um dos que Lucas havia feito, mas com pequenas alterações. Depois colocou o papel no chão perto do menino sem forçar interação. Lucas finalmente ergueu os olhos, olhou para o desenho por longos segundos, então para Solange. Pegou o lápis e, para espanto de Ricardo, corrigiu o símbolo que ela havia desenhado. Água, disse Solange apontando para o símbolo. Water, água. O menino a encarou intensamente, seus olhos castanhos brilhando com uma lucidez que contradicia seu silêncio. Então algo extraordinário aconteceu. Seus lábios se moveram levemente e, num sussurro quase inaudível, ele repetiu: água. Ricardo deixou escapar uma exclamação de surpresa. Era a primeira palavra que ouvia do filho em 4 anos. Como...
Você... começou ele, mas não conseguiu terminar a frase. Solange sentiu um misto de alegria e pavor. Acabara de revelar mais sobre si mesma do que pretendia. Em seu passado escondido, antes de se tornar uma imigrante fugitiva, ela havia sido professora universitária, especialista em linguística e comunicação não verbal. Conhecia sistemas de escrita de diversos países asiáticos, incluindo os ideogramas chineses que aparentemente haviam fascinado Lucas. Tenho alguma experiência com crianças especiais. Mentiu parcialmente. Às vezes elas encontram formas próprias de se comunicar. Você está contratada, disse Ricardo imediatamente. Dobro o salário que ofereci inicialmente. Só me prometa que vai continuar tentando. Aquela oferta era uma tábua de salvação para Solange. Estava há meses sobrevivendo de bicos, dormindo em albergues, escondendo-se de um passado que a perseguia. Mas aceitar significava se expor mais, arriscar que descobrissem quem realmente era. Preciso pensar melhor no seu caso, respondeu com cautela. O menino precisa de profissionais especializados, não apenas de uma empregada doméstica. Ele tem uma terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, uma equipe inteira que não conseguiu em anos o que você acaba de fazer em minutos. Ricardo parecia desesperado. Por favor, não é só pelo trabalho doméstico, é por ele. Enquanto os adultos conversavam, Lucas havia começado a desenhar freneticamente em um novo papel. Quando terminou, entregou a Solange. Era o símbolo para ficar. Parece que alguém já decidiu por nós, disse ela, sentindo uma conexão inexplicável com aquela criança silenciosa. Naquela mesma noite, Solange se mudou para o quarto de serviço do apartamento. Enquanto arrumava suas poucas roupas no armário embutido, refletia sobre o risco que estava correndo. Se alguém descobrisse sua verdadeira identidade, seu visto falso, sua história fabricada, seria deportada imediatamente. E voltar para seu país significava enfrentar as mesmas ameaças que a fizeram fugir. Mas havia algo no olhar de Lucas, uma solidão que reconhecia bem. Ambos estavam presos em mundos onde não podiam expressar quem realmente eram. Ele pelo autismo, ela pelo medo. Talvez pudessem, de alguma forma, ajudar um ao outro a encontrar uma voz. Do outro lado do corredor, Ricardo observava o filho dormindo. Pela primeira vez em anos, havia um traço de esperança em seu coração. Não entendia o que tinha acontecido naquele dia. Como uma simples empregada doméstica, havia conseguido o que especialistas caríssimos não conseguiram, mas estava disposto a descobrir. Naquela noite, enquanto a chuva fina caía sobre São Paulo, 3 pessoas solitárias dormiam sob o mesmo teto, cada uma carregando seus próprios segredos, sem imaginar como suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhuma delas poderia prever. Na manhã seguinte, Solange acordou. Antes do amanhecer, um hábito adquirido em anos de trabalhos diversos e fugas apressadas. Preparou um café forte colombiano que trouxera em sua pequena mala. Um dos poucos luxos que se permitia, um gosto de sua terra natal. Enquanto bebia, planejava como abordar o trabalho com Lucas. Não poderia usar técnicas acadêmicas explícitas, pois levantaria suspeitas sobre seu passado. Precisaria disfarçar seu conhecimento como intuição natural, algo que uma simples empregada doméstica poderia ter. Surpreendeu-se ao encontrar Lucas já acordado, sentado à mesa da cozinha, desenhando em seu caderno. O menino ergueu os olhos ao vê-la sem sorrir, mas com um reconhecimento silencioso que não demonstrava aos outros. Bom dia, Lucas, disse ela suavemente. Café da manhã? O menino empurrou seu caderno em direção a ela. Havia desenhado 3 símbolos diferentes. Pão, traduziu Solange, reconhecendo o primeiro ideograma. Leite, fruta. Lucas assentiu levemente, o que para Ricardo, que acabava de entrar na cozinha, pareceu um milagre. O pai observou a cena com assombro, ainda processando os eventos do dia anterior. Ele nunca interage assim no café da manhã, comentou. Geralmente tenho que adivinhar o que ele quer. Ele está se comunicando do jeito dele, respondeu Solange, preparando o que o menino pedira. Só precisamos aprender a linguagem.
Durante as semanas seguintes, Solange desenvolveu um sistema. Enquanto cuidava da casa, dedicava horas específicas a Lucas. Em um caderno especial, criou um dicionário visual, desenhos de objetos cotidianos acompanhados por seus nomes em português, espanhol, inglês e, quando conhecia, o ideograma, seu correspondente. Lucas absorvia tudo com uma velocidade impressionante. O primeiro grande avanço aconteceu quando Solange introduziu pequenos cartões coloridos com palavras em diferentes idiomas. Espalhava-os pela casa, transformando tarefas diárias em jogos de reconhecimento. Encontre a palavra água em 3 idiomas, pedia, e Lucas corria pelo apartamento, reunindo os cartões corretos. Ricardo, inicialmente cético, começou a participar dos jogos nas noites em que chegava mais cedo do trabalho. Foi durante um desses momentos que ouviu Lucas dizer sua primeira frase completa em 4 anos. "Quero mais cartões, por favor", disse o menino, misturando espanhol e português enquanto estendia a mão para Solange. O pai deixou cair o celular, que segurava, os olhos marejados. "Meu Deus, ele está falando." Solange sorriu, tentando disfarçar sua própria emoção. Às vezes, aprender outros idiomas desbloqueiam o principal. É como se o cérebro encontrasse caminhos alternativos. "Onde você aprendeu isso?" perguntou Ricardo, subitamente curioso. "Trabalhei para uma família na Colômbia. Eles tinham uma filha com dificuldades. Aprendi observando os terapeutas", improvisou Solange, desviando rapidamente o olhar. Percebendo que havia despertado curiosidade, Solange procurou mudar de assunto. No dia seguinte, pediu permissão para redecorar o quarto de Lucas com etiquetas multilingües nos objetos. Ricardo, fascinado com o progresso do filho, concordou imediatamente. Em um mês, Lucas já conseguia formar frases simples em português e espanhol, por vezes misturando os dois. Suas interações com Solange eram fluidas, enquanto com outras pessoas permanecia reservado. O vínculo entre eles crescia diariamente, baseado em uma linguagem secreta, que só os dois pareciam compreender plenamente. Foi numa tarde chuvosa de sábado que Lucas surpreendeu a todos. Ricardo havia convidado sua irmã Beatriz para conhecer o progresso do sobrinho. Enquanto conversavam na sala, Lucas se aproximou de Solange, que organizava livros na estante, e tocou seu braço levemente. "Mamãe", disse ele claramente, em espanhol, "me ajuda?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz olhou chocada para o irmão, que parecia igualmente atordoado. Solange sentiu o sangue gelar nas veias. Era a primeira vez que Lucas a chamava assim. "Lucas", interveio Ricardo com voz controlada. "Solange não é sua mãe era a Fernanda, lembra?" O menino olhou para o pai com expressão confusa, depois novamente para Solange. "Fernanda foi embora. Solange é mamãe agora, ela me ensina a falar." Beatriz levantou-se abruptamente. "Ricardo, precisamos conversar, em particular." Enquanto os irmãos se retiravam para o escritório, Solange ajoelhou-se diante de Lucas, o coração acelerado. "Lucas, eu sou sua amiga, sua professora, não posso ser sua mãe", explicou gentilmente. "Por que não?", perguntou ele, com uma lucidez que a desarmou. Porque não funciona assim. Sua mãe sempre será sua mãe, mesmo longe." "Ela não falava comigo, você fala." No escritório, Beatriz confrontava o irmão. "Você percebe o que está acontecendo? Essa mulher está criando uma dependência emocional no Lucas. Ela é uma estrangeira que você mal conhece, Ricardo. O que você sabe sobre ela, afinal?" "Sei que em 6 semanas conseguiu mais progressos com Lucas do que todos os especialistas em 4 anos, defendeu Ricardo. "Nunca vi meu filho tão conectado." "Justamente. Não acha estranho que uma simples empregada doméstica consiga isso? Ela deve ter outros motivos. Talvez esteja manipulando vocês dois para conseguir documentos, dinheiro. Sei lá." Ricardo passou a mão pelos cabelos, exasperado. "Não vou dispensar a única pessoa que conseguiu trazer meu filho de volta." Quando voltaram à sala, encontraram Solange e Lucas sentados no tapete, cercados por livros infantis. O menino apontava para figuras e dizia seus nomes em português, em espanhol, enquanto ela aplaudia cada acerto. "Amanhã Lucas tem sessão com a doutora Elisa", comentou Ricardo,
tentando normalizar o ambiente. Você poderia acompanhá-lo, Solange? Quero que ela veja esse progresso. Solange hesitou. Sabia que profissionais treinados poderiam perceber sua formação acadêmica disfarçada. Era arriscado. Acho melhor você ir, Ricardo. Sou apenas a empregada. A doutora pode não gostar da minha presença. Besteira. O Lucas responde melhor a você. Quero que a doutora veja isso com os próprios olhos. Naquela noite, após colocar Lucas para dormir, Solange encontrou Ricardo na varanda, contemplando as luzes da cidade com um copo de uísque na mão. Desculpe pelo incidente de hoje, disse ele. Beatriz é super protetora desde que Fernanda nos deixou. Entendo a preocupação dela, respondeu Solange. Não quero causar problemas. Se preferir, posso procurar outro trabalho. Ricardo virou-se para ela, surpreso. De jeito nenhum, Lucas nunca esteve tão bem. Fez uma pausa. Sabe, às vezes me pergunto quem você realmente é, Solange. Ninguém simplesmente tem jeito com linguagens como você. O olhar dele era penetrante, curioso, não acusatório. Mesmo assim, Solange sentiu o medo familiar crescendo em seu peito. Sou apenas alguém tentando sobreviver longe de casa, respondeu, esperando que a meia-verdade fosse suficiente. Ricardo assentiu, sem insistir. Bem, seja quem for, estou grato por tê-la encontrado. Deitada em sua cama naquela noite, Solange pensava na consulta do dia seguinte. Sabia que estaria sob escrutínio profissional, que qualquer deslize poderia revelar sua formação. Mas recusar acompanhar Lucas levantaria ainda mais suspeitas. Do outro lado do corredor, o menino dormia agarrado a um pequeno caderno onde havia desenhado 3 figuras de mãos dadas. Ele no meio, o pai de um lado, e do outro, claramente, reconhecível pelo cabelo cacheado desenhado com esmero, Solange. Sob o desenho, em sua caligrafia infantil, uma única palavra em 3 idiomas: família. A clínica da doutora Elisa Fontes ocupava o andar inteiro de um prédio moderno na Avenida Paulista. Recepcionistas eficientes, poltronas ergonômicas e um silêncio asséptico compunham o ambiente frequentado pela elite paulistana. Solange sentiu-se imediatamente deslocada, consciente de suas roupas simples e do olhar avaliativo da recepcionista, ao vê-la entrar de mãos dadas com Lucas. Bom dia, o Dr. Vasconcelos ligou, avisando que a senhora acompanharia o Lucas hoje, disse a recepcionista com um sorriso ensaiado. A doutora Elisa os receberá em alguns minutos. Enquanto aguardavam, Solange observava Lucas folhear uma revista, apontando ocasionalmente para figuras e sussurrando seus nomes em diferentes idiomas. Sentia-se nervosa. Conhecia o trabalho da doutora Elisa por publicações acadêmicas, um detalhe que jamais poderia mencionar. Lucas Vasconcelos chamou uma assistente, conduzindo-os a uma sala ampla com paredes coloridas e diversos jogos terapêuticos. A doutora Elisa, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos perfeitamente alinhados em um coque severo e óculos de armação cara, recebeu com expressão neutra. Seus olhos, porém, examinaram Solange dos pés à cabeça. Então você é a cuidadora que Ricardo mencionou, disse, enfatizando a palavra de maneira quase pejorativa. Solange Mendes, apresentou-se, estendendo a mão, que a doutora apertou brevemente. Ricardo me contou sobre os supostos progressos de Lucas. Confesso que estou curiosa, já que em 4 anos de terapia avançada, tivemos avanços muito graduais. O tom era claramente cético, quase desafiador. Solange manteve-se calma, lembrando-se de seu papel. Não fiz nada extraordinário, doutora. Apenas brinco com ele usando cartões de palavras em diferentes idiomas. Interessante. E onde uma empregada doméstica colombiana aprendeu sobre técnicas de comunicação multilingüe para crianças autistas? A pergunta veio como um golpe direto. Solange sentiu o estômago afundar, mas manteve a expressão serena. Não sei nada sobre técnicas, senhora. Só percebi que ele gostava de desenhar símbolos parecidos com letras chinesas e comecei a mostrar palavras em espanhol e português. Foi instintivo. A doutora sorriu com condescendência. Bem, vamos ver esse progresso milagroso então. Lucas, vamos trabalhar com o jogo de associações hoje?
Para a surpresa de ambas, Lucas, que geralmente obedecia à terapeuta em silêncio, balançou a cabeça negativamente. "No quero esse juego", disse, misturando espanhol e português. "Quero mostrar o que aprendi com Solange." A doutora Elisa não conseguiu disfarçar o espanto ao ouvir o menino formular uma frase completa. Em 4 anos de terapia, raramente conseguira mais que monossílabos. Lucas abriu sua mochila e retirou o caderno especial que mantinha com Solange. Começou a folhear mostrando os desenhos e símbolos, pronunciando palavras em 3 idiomas diferentes. Quando chegou a uma página com o desenho de um estetoscópio, apontou para a doutora. "Médica, doctor." "Yi Sheng", disse, pronunciando perfeitamente o termo em chinês que Solange lhe ensinara. A expressão da doutora Elisa oscilava entre admiração profissional e desconforto pessoal. Aquela criança que mal respondia a estímulos em suas sessões cuidadosamente planejadas, agora se comunicava com fluência inédita. "Lucas, você pode me explicar como a Solange te ensina?" perguntou, tentando retomar o controle da situação. Menino olhou para Solange como se pedisse permissão. Ela assentiu encorajadoramente. "Ela fala com cores", respondeu ele. "Português é azul, espanhol é rojo, chinês é verde. As palavras têm cores e formas. Quando misturo, vejo melhor." A doutora franziu o senho. "Sinestesia linguística associada a um sistema de codificação por cores? Isso é uma técnica avançada de neurodesenvolvimento." Virou-se para Solange com suspeita renovada. "Tem certeza que nunca estudou pedagogia especializada?" Solange sentiu o sangue gelar. Precisava desviar a atenção. "Doutora, acho que o importante é que Lucas está progredindo, não? Os métodos vieram dele. Eu só segui o que parecia funcionar." Antes que a terapeuta pudesse insistir, Lucas fez algo inesperado. Levantou-se, pegou 3 objetos da sala, uma bola, um livro e um lápis, e os colocou em frente à doutora. "Bola, pelota, kiu", disse, apontando para o primeiro objeto. "Livro, livro, chu. Lápis, lápis, quiambi." Então, olhando diretamente para Solange, completou. "Ela é mamãe, madre, mucã." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A doutora Elisa ajeitou os óculos, visivelmente perturbada. "Lucas, Solange não é sua mãe. Você sabe disso, certo? Sua mãe é a Fernanda." O menino balançou a cabeça com convicção. "Fernanda foi embora. Não falava comigo. Solange fala, ensina, entende, é mamãe agora." Ao final da sessão, enquanto Lucas brincava com blocos no canto da sala, a doutora chamou Solange para uma conversa particular. "Não sei o que está acontecendo aqui, mas vou ser direta. Estou preocupada com o vínculo que você está criando com Lucas. É pouco saudável e potencialmente prejudicial quando você inevitavelmente sair da vida dele." "Por que eu sairia?" questionou Solange, sentindo uma pontada de indignação. "Ora, senhorita Mendes, sabemos como funcionam esses empregos. Empregadas vêm e vão, e quando você for embora, Lucas sofrerá outro abandono." Solange respirou, fundo, controlando a raiva crescente. "Não tenho intenção de abandonar Lucas. Ele precisa de alguém que acredite em sua capacidade de comunicação. O que ele precisa são técnicas terapêuticas comprovadas, não métodos improvisados, por alguém sem qualificação." A doutora fez uma pausa calculada. "Vou recomendar ao Ricardo que retomemos o plano original de tratamento sem interferências externas. Sugiro que você se limite às suas funções domésticas." No caminho de volta, dentro do táxi, Lucas percebeu a tensão de Solange. Segurou sua mão e disse algo que a surpreendeu. "Não se preocupe. Papai não vai deixar ela te mandar embora." No apartamento, Ricardo os aguardava ansioso. Cancelara reuniões para saber como havia sido a consulta. Ao ver o filho entrar falando animadamente, misturando 3 idiomas enquanto contava sobre o trajeto, seus olhos brilharam de emoção. "A doutora Elisa ligou", comentou mais tarde, quando Lucas foi para o quarto. Ela parecia perturbada. "Imagino que sim", respondeu Solange, tentando soar neutra enquanto arrumava a cozinha. "Disse que está preocupada com apego excessivo e métodos não convencionais. Sugeriu inclusive que eu contratasse outra pessoa." Ricardo fez uma pausa.
observando as reações de Solange. O que aconteceu exatamente na consulta? Solange parou o que fazia, respirou fundo e decidiu ser honesta. Lucas me chamou de mãe na frente dela, em 3 idiomas. Em vez da reação negativa que esperava, Ricardo soltou uma risada surpreendentemente aliviada. Então é isso? Ciúmes profissionais? Ela tratou meu filho por 4 anos com resultados mínimos, e você conseguiu um avanço notável em poucas semanas. Ela tem razão em alguns pontos, admitiu Solange. Não tenho formação para isso. E quanto ao apego, o apego é natural. Você deu voz ao meu filho, Solange. Se ele a vê como uma figura materna, quem sou eu para impedir? Fernanda escolheu sair das nossas vidas. Naquela noite, enquanto Ricardo participava de uma videoconferência em seu escritório, Solange recebeu uma mensagem inesperada. Era de Henrique Dantas, diretor financeiro da empresa de Ricardo e seu braço direito. Soube que você tem feito maravilhas com o filho do Ricardo. Ele não para de falar sobre isso. Precisamos conhecer esse talento extraordinário. Que tal? Um jantar na minha casa sábado? Ricardo já confirmou presença. O convite soou estranho. Por que o colega de trabalho de Ricardo estaria interessado em conhecê-la? Algo no tom da mensagem a deixou inquieta, despertando o instinto de autopreservação que a mantivera segura por tanto tempo. Mostrou a mensagem a Ricardo quando ele terminou a reunião. Sua reação foi de surpresa. Henrique nunca demonstrou interesse pela vida pessoal de ninguém. Estranho que agora queira conhecer você. Franziu o senho, pensativo. Ele tem agido diferente nas últimas semanas, fazendo perguntas sobre você, sobre como encontrei uma colombiana tão qualificada. Solange sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Acha que devo ir? Vamos juntos. Henrique pode ser intrometido, mas é inofensivo. Provavelmente só está curioso. Ricardo sorriu, tentando tranquilizá-la. Além disso, estou orgulhoso do que você conseguiu com Lucas. Não vejo problema em compartilhar isso com meus colegas. Solange concordou relutantemente, mas o nó em seu estômago não se desfez. Anos fugindo haviam afiado sua percepção para ameaças, e algo naquele convite soava como um alarme distante, anunciando que seu refúgio temporário poderia estar prestes a desmoronar. A residência de Henrique Dantas em Alphaville, condomínio de luxo nos arredores de São Paulo, exibia ostentação, calculada em cada detalhe. Jardins impecáveis, esculturas modernas estrategicamente posicionadas e uma arquitetura que gritava sucesso financeiro. Solange, usando seu único vestido formal, preto, discreto, comprado em uma liquidação, sentia-se deslocada mesmo antes de entrar. Respire fundo, sussurrou Ricardo, percebendo seu desconforto enquanto o manobrista levava seu carro. É só um jantar. Lucas, entre eles, parecia estranhamente calmo, observando tudo com seus olhos atentos. Ricardo havia insistido em trazê-lo, contrariando a sugestão de Henrique de que o jantar fosse apenas para adultos. O objetivo não. É falar sobre o progresso do Lucas. Então ele deve estar presente, argumentara. Henrique os recebeu na porta, seu sorriso não alcançando os olhos frios. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente aparados, usava um terno casual que provavelmente custava mais que 3 meses do salário de Solange. Ricardo, meu amigo, e este deve ser o famoso Lucas. Abaixou-se, fitando o menino com curiosidade clínica. E a senhorita Mendes, nossa convidada especial. Seu olhar demorou-se em Solange mais tempo que o necessário, analisando-a como se procurasse falhas em um produto. Obrigada pelo convite, respondeu ela educadamente, lutando contra o instinto de recuar. Os outros convidados já chegaram. Venham conhecê-los. Solange não esperava outros convidados. Na sala de estar espaçosa, 3 casais conversavam em pequenos grupos, todos exalando o mesmo ar de riqueza e privilégio que caracterizava o anfitrião. Este é Pablo Monteiro, nosso potencial investidor chileno, apresentou Henrique, conduzindo-os a um homem de meia idade com feições latinas. Pablo, este é Ricardo Vasconcelos, CEO da Nexus Tecnologia, seu filho Lucas, e a empregada deles, Solange Mendes. A forma como Henrique enfatizou empregada não passou despercebida. Solange sentiu o rosto queimar.
mas manteve a expressão neutra, uma habilidade aperfeiçoada em anos de sobrevivência. Um placer conhecê-la, senhorita Mendes, disse Pablo em espanhol. Henrique me contou sobre seu trabalho impressionante com o garoto. Graças, senhor Monteiro, respondeu automaticamente, notando o súbito interesse no olhar do chileno ao ouvir seu espanhol fluente. Sua pronúncia é excelente, comentou ele. De qual região da Colômbia você vem? Medellín, respondeu, citando a cidade mencionada em seus documentos falsos. Interessante. Tenho parceiros comerciais lá. Qual universidade frequentou? Antes que pudesse inventar uma resposta, Lucas interveio inesperadamente. Solange habla 5 idiomas, anunciou com orgulho. Espanhol, português, inglês, francês e chino. Um silêncio desconfortável seguiu-se à declaração. O olhar de Pablo passou de curioso a intrigado. 5 idiomas? Impressionante para uma. Hesitou. Trabalhadora doméstica. Henrique apareceu ao lado deles com taças de vinho. Fascinante, não? Ricardo encontrou um verdadeiro prodígio. Disfarçado de empregada. Quase como se ela tivesse outra identidade. O comentário, feito em tom de brincadeira, enviou ondas de pânico pela espinha de Solange. Ela forçou um sorriso. Apenas aprendi o básico de alguns idiomas em meus trabalhos anteriores. Lucas exagera meus conhecimentos. Durante o jantar, servido por uma equipe de funcionários silenciosos, a conversa girou em torno de negócios, especificamente uma potencial parceria entre a empresa de Ricardo e o grupo chileno representado por Pablo. Henrique conduzia a discussão com habilidade, mas ocasionalmente lançava perguntas aparentemente inocentes a Solange. E como conseguiu seu visto de trabalho no Brasil, senhorita Mendes? Ouvi dizer que o processo para colombianos é bastante rigoroso. Foi através de um programa de cooperação entre os países. Mentiu com fluidez. Embora esteja em processo de renovação agora. Lucas, sentado entre Ricardo e Solange, observava a interação com atenção em comum. De repente, a conversa mudou para termos técnicos sobre o projeto que discutiam. Pablo mencionou especificações em espanhol que Ricardo pareceu não compreender completamente. Desculpe, não entendo alguns términos técnicos, admitiu Ricardo visivelmente constrangido. Para surpresa de todos, Lucas interveio. Ele está falando sobre sistemas de integração neural em plataformas multilingües, traduziu o menino com precisão surpreendente. Quer saber se o algoritmo de vocês suporta caracteres não latinos em tempo real. A mesa inteira silenciou. Pablo olhou para o menino boquiaberto. Como ele sabe disso? Perguntou, alternando o olhar entre Ricardo e Solange. Lucas, tem um talento extraordinário para idiomas, respondeu Ricardo igualmente surpreso. E aparentemente para tecnologia também. Solange me ensinou que palavras são como blocos de construção, explicou Lucas com naturalidade. Posso ver os padrões quando as pessoas falam, mesmo que não conheça todas. Pablo virou-se para Solange com interesse renovado. Isso é metodologia de linguística cognitiva avançada. Você desenvolveu isso sozinha, senhorita Mendes? Henrique inclinou-se, os olhos brilhando com suspeita mal disfarçada. Sim, Solange. Como uma empregada doméstica sem formação acadêmica, desenvolveu um método tão sofisticado. O momento que Solange temia havia chegado. Sentiu o sangue pulsar nas têmporas enquanto formulava uma resposta evasiva. Apenas segui a intuição e observei como Lucas respondia. Mamãe é inteligente, declarou Lucas, olhando desafiadoramente para Henrique. Ela sabe mais que todos vocês. O uso da palavra mamãe causou outro momento de tensão. Ricardo colocou a mão sobre o ombro do filho, em parte como gesto, de carinho, em parte para contê-lo. Lucas se apegou muito a Solange, explicou com um sorriso forçado. Ela tem sido uma presença constante na vida dele. Evidentemente, comentou Henrique, tão constante que ele a confunde com sua mãe. Fascinante como crianças vulneráveis podem ser, influenciadas. O tom insinuava algo impróprio, quase predatório. Ricardo enrijeceu visivelmente. Acho melhor mudarmos de assunto, sugeriu com firmeza. O restante do jantar transcorreu em clima tenso, com Henrique,
ocasionalmente lançando olhares calculados a Solange. Quando finalmente se despediram, Pablo Monteiro aproximou-se dela enquanto Ricardo buscava o carro. Senhorita Mendes, ou qualquer que seja seu verdadeiro nome, disse em voz baixa, conheço talento quando o vejo. Se algum dia precisar de um emprego que valorize suas verdadeiras habilidades, entre em contato. Deslizou discretamente um cartão em sua mão. No caminho de volta, Lucas adormeceu no banco traseiro, exausto pela experiência social intensa. Ricardo dirigia em silêncio, claramente perturbado. Desculpe por aquilo, disse finalmente. Henrique passou dos limites. Não se preocupe, estou acostumada com preconceito. Não é só preconceito, ele está investigando você. Ricardo lançou-lhe um olhar rápido. Semana passada o encontrei vasculhando seu currículo na minha gaveta. Disse que estava procurando uns documentos da empresa. Solange sentiu o estômago afundar. Por que ele faria isso? Henrique é obsessivo com questões legais. Acha que contratações irregulares podem prejudicar a empresa. Fez uma pausa. Mas há algo pessoal também, ele parece, incomodado com a influência que você tem sobre mim e Lucas. A implicação pairou no ar, não dita, mas clara. Havia algo mais que gratidão nos olhares que Ricardo lhe dirigia ultimamente. Algo que não havia passado despercebido por Henrique. No dia seguinte, a campainha tocou no meio da tarde. Solange, ocupada ajudando Lucas com um exercício de leitura, atendeu sem pensar. Era Henrique Dantas, impecável em seu terno executivo, sorriso calculado nos lábios. Boa tarde, senhorita Mendes. Espero não estar interrompendo nada importante. Ricardo não está, respondeu ela, mantendo-se parcialmente atrás da porta. Na verdade, vim falar com você. Seu sorriso aumentou, predatório. Sobre sua verdadeira identidade, Solange sentiu o sangue gelar. Não sei do que está falando. Vamos poupar tempo? Henrique retirou um envelope do bolso interno do paletó. Contratei um investigador particular. Foi surpreendentemente fácil descobrir que não existe nenhuma Solange Mendes de Medellín com seu perfil. No entanto, encontramos uma notável semelhança com a doutora Sofia Marques, professora universitária desaparecida após o trágico incidente com seu marido jornalista. Solange, ou Sofia, manteve a expressão neutra, anos de prática em esconder emoções vindo à tona, mas por dentro, seu mundo desmoronava. O que você quer, Henrique? Por enquanto, apenas conversar. Podemos entrar? Relutantemente, ela abriu a porta, ciente de que Lucas observava a cena do corredor, seus olhos inteligentes captando a tensão no ar. Henrique caminhou pelo apartamento como se o avaliasse, parando ocasionalmente para examinar detalhes. Uma foto de Ricardo e Lucas, livros infantis em diferentes idiomas espalhados pela mesa de centro, cartões coloridos com palavras multilingües fixados nas paredes. Seu olhar calculista absorvia cada elemento, como se montasse um dossiê mental. Lucas, querido, chamou Sofia, usando seu verdadeiro nome mentalmente pela primeira vez em meses. Vá para seu quarto e continue o exercício que estávamos fazendo, sim? Preciso conversar com o senhor Dantas. O menino hesitou, seus olhos inteligentes alternando entre ela e Henrique. Ele vai fazer você ir embora, disse com clareza surpreendente. Ninguém vai fazer ninguém ir embora, respondeu ela com uma firmeza que não sentia. Por favor, Lucas. Relutantemente o menino se afastou, mas Sofia sabia que ele provavelmente ficaria escutando no corredor. Voltou-se para Henrique, mantendo a postura ereta e o olhar direto, recusando-se a demonstrar medo. O que quer de mim? Henrique sorriu, sentando-se no sofá sem ser convidado. Direto ao ponto. Aprecio isso. Sente-se, doutora Marques. Temos muito a discutir. O uso de seu verdadeiro título e sobrenome foi como um soco no estômago, mas Sofia permaneceu impassível, sentando-se na poltrona oposta. Na Colômbia você era uma acadêmica respeitada, continuou ele, abrindo o envelope e espalhando algumas fotos e recortes sobre a mesa de centro. Doutorado em Linguística Aplicada, especialização em comunicação não verbal e desenvolvimento cognitivo infantil, professora universitária premiada,
casada com Javier Soares, jornalista investigativo. Fotos de sua vida anterior olhavam para ela como fantasmas. Sofia em uma cerimônia acadêmica. Ao lado de Javier, ambos sorrindo para a câmera, recebendo um prêmio de pesquisa. Memórias de uma existência que havia sido brutalmente interrompida. Até que seu marido começou a investigar conexões entre políticos e traficantes. Prosseguiu Henrique, sua voz clínica, como se discutisse um caso de negócios. Ele desapareceu. A versão oficial foi um acidente automobilístico, mas todos sabiam a verdade. Logo depois você também desapareceu, após supostas ameaças. Sofia olhou para as fotos, uma dor familiar apertando seu peito. Se você sabe tudo isso, sabe também por que fugi. Certamente, autopreservação, compreensível. Henrique inclinou-se para a frente. O que me intriga é como uma acadêmica renomada escolhe se esconder como empregada doméstica em outro país, usando documentos falsos, quando poderia facilmente solicitar asilo como refugiada política. Nada é fácil quando pessoas poderosas querem você calada, respondeu ela, surpresa com a própria calma. Os mesmos que eliminaram meu marido têm conexões internacionais. Pedir asilo oficialmente seria como anunciar minha localização para eles. Henrique assentiu como se confirmasse uma teoria. E então encontrou Ricardo e Lucas, uma casa confortável, um patrão ingênuo e uma criança vulnerável para manipular. Conveniente, não? A insinuação a fez levantar-se indignada. Nunca manipulei Lucas. Tudo o que fiz foi dar a ele ferramentas para se expressar. Usando técnicas acadêmicas sofisticadas que coincidentemente eram sua especialidade, rebateu Henrique permanecendo sentado, transformando-o em um prodígio linguístico que chama você de mamãe, criando dependência emocional para garantir sua posição. Isso é absurdo. Ajudei aquele menino porque pude, porque vi algo que todos vocês, com seus diplomas e clínicas caras, não viram. E no processo, conquistou não apenas o filho, mas também o pai. Henrique sorriu friamente. Ricardo está claramente fascinado por você. O viúvo solitário e a misteriosa estrangeira, quase novelesco. Sofia cruzou os braços. Qual é seu ponto, afinal? O que você quer? Henrique recolheu as fotos lentamente, recolocando-as no envelope. Ricardo é meu amigo há 15 anos. Construímos a empresa juntos, não vou permitir que uma impostora o coloque em risco, pessoal ou profissionalmente. Não sou uma ameaça para ele. Uma imigrante ilegal usando identidade falsa, trabalhando em sua casa, influenciando seu filho e potencialmente envolvendo-se romanticamente com ele. As implicações legais são consideráveis. Ele fez uma pausa calculada. Sem mencionar o risco de seus perseguidores colombianos descobrirem seu paradeiro e trazerem seus problemas para a porta de Ricardo. O medo que Sofia mantinha sob controle finalmente aflorou. Não por si mesma, mas por Ricardo e Lucas. Henrique estava certo em um ponto. Sua presença poderia eventualmente colocá-los em perigo. O que pretende fazer? Perguntou, a voz ligeiramente trêmula. Depende de você. Henrique levantou-se, ajustando o paletó perfeitamente alinhado. Tenho duas opções para lhe oferecer. Primeira, você deixa esta casa hoje, desaparece da vida de Ricardo e Lucas permanentemente, e eu mantenho seu segredo. Segunda, fico tentado a informar as autoridades de imigração sobre uma imigrante ilegal usando documentos fraudulentos. Isso destruiria Lucas, argumentou ela. Ele acabou de reconquistar sua voz. Se eu desaparecer abruptamente, ele superará com terapia adequada. Crianças são resilientes. O tom de Henrique era de falsa preocupação. Ricardo também superará. Provavelmente se sentirá aliviado por descobrir que não foi seduzido por uma doméstica, mas por uma acadêmica desesperada. Sofia sentiu náuseas. Você não se importa com eles. Isso é sobre poder e controle. Isso é sobre proteger a empresa e meu amigo de uma potencial catástrofe. Henrique caminhou até a porta. Você tem 48 horas para sair graciosamente. Invente uma emergência familiar, uma oferta de emprego, o que preferir. Depois disso, se ainda estiver aqui, farei a denúncia.
Quando a porta se fechou, Sofia desabou no sofá, tremendo. Anos construindo uma identidade falsa, sobrevivendo nas sombras, tudo desmoronando em minutos. Ele é um homem mau. Sofia sobressaltou-se. Lucas estava parado na entrada da sala, observando-a com seus olhos perspicazes. "Você ouviu tudo?" perguntou ela suavemente. O menino assentiu, aproximando-se para sentar ao seu lado. "Seu nome verdadeiro é Sofia?" Ela hesitou, então acenou afirmativamente. "Sofia Marques." "É um nome bonito", disse ele simplesmente. "Por que não contou para nós?" "Para proteger vocês. E a mim mesma." Sofia passou o braço pelos ombros dele. "Pessoas más fizeram coisas terríveis no meu país. Precisei fugir e me esconder. Como nos filmes de espião." Um sorriso triste surgiu em seus lábios. "Algo assim." "Não quero que você vá embora", declarou Lucas, agarrando-se a ela. "Vou contar tudo para o papai. Ele vai impedir o homem mau." Sofia sentiu o pânico crescer. "Não, Lucas. Seu pai não pode saber. Isso o colocaria em uma posição difícil. Mas ele gosta de você. Eu vejo como ele olha para você." A observação, vinda da percepção aguçada do menino, tocou-a profundamente. Nos últimos meses, havia notado as mudanças sutis em Ricardo. Os olhares prolongados, as conversas noturnas na varanda que se estendiam até tarde, a maneira como suas mãos ocasionalmente se tocavam e rapidamente se afastavam. "Algumas vezes manter segredos protege as pessoas que amamos", explicou. "Isso não é verdade." A voz de Ricardo soou da porta, fazendo ambos se virarem surpresos. Ele estava parado ali, pasta de trabalho ainda na mão, expressão ilegível. Sofia sentiu o coração parar. "Ricardo, eu..." "Cheguei há alguns minutos. Ouvi a conversa com Henrique pela câmera de segurança do apartamento no meu celular." Sua voz era controlada, sem revelar emoção. "Quando vi o carro dele no estacionamento, fiquei preocupado e acessei o aplicativo." Sofia levantou-se lentamente. "Posso explicar?" "Não precisa." Ricardo colocou a pasta sobre a mesa e sentou-se pesadamente na poltrona. "Doutora Sofia Marques, deveria ter imaginado que havia algo mais. Nenhuma simples empregada faria o que você fez por Lucas." "Papai, não deixe ela ir embora", implorou Lucas, agarrando-se à mão de Sofia. "Henrique quer levá-la." Ricardo olhou para o filho, depois para Sofia. "Isso é verdade? Ele ameaçou denunciá-la?" Ela assentiu. "Deu-me 48 horas para desaparecer." Um silêncio tenso pairou na sala. Sofia esperava acusações, raiva, sensação de traição. Em vez disso, Ricardo passou a mão pelos cabelos, exausto. "Por que não me contou antes? Poderia ter ajudado." "Como?" Sofia balançou a cabeça. "Sou uma imigrante ilegal usando documentos falsos. Menti sobre quem sou, sobre minha formação. Você teria todo o direito de me demitir e denunciar. Depois de tudo que fez por Lucas, depois de devolver meu filho para mim." Ricardo olhou-a com intensidade. "Sofia ou Solange, não importa. O que importa é quem você demonstrou ser nos últimos meses." As palavras dele a pegaram desprevenida. Esperava rejeição, não compreensão. "O que Henrique disse sobre eu manipular Lucas, criar dependência?" começou ela insegura. "Henrique não conhece meu filho. Não o viu definhar por anos em silêncio. Não o viu florescer sob seus cuidados." Ricardo levantou-se, aproximando-se dela. "E quanto às outras insinuações dele sobre nós?" Sofia sentiu o rosto queimar. "Ele distorceu tudo." "Distorceu?" Ricardo sorriu levemente. "Ou apenas viu o que tentamos ignorar?" A tensão entre eles mudou de natureza, carregada agora com algo não dito por meses. Lucas observava a interação com interesse aguçado. "Isso não muda o fato de que ele pode me denunciar", lembrou Sofia. "Deixe Henrique comigo", respondeu Ricardo com determinação. "Não vou permitir que ele destrua nossa família." A palavra família pairou no ar, carregada de significado. Antes que pudessem explorar essa ideia, a campainha tocou, fazendo os três sobressaltarem. Sofia aproximou-se cautelosamente da porta e olhou pelo olho mágico.
Seu sangue gelou ao reconhecer o visitante. É um oficial de imigração, sussurrou, virando-se para Ricardo com pânico nos olhos, com uma notificação. Como... Ricardo parecia atordoado. Henrique não faria isso tão rápido. Não foi ele, disse Lucas subitamente, surpreendendo os adultos. Foi a vizinha Márcia. Eu a vi tirando fotos de vocês na varanda ontem à noite. Sofia e Ricardo trocaram olhares de compreensão. Márcia Alvarenga, do apartamento ao lado, sempre fora excessivamente curiosa e sutilmente hostil, especialmente depois que Lucas começou a se referir a Sofia como mamãe nas áreas comuns do prédio. A campainha soou novamente, mais insistente. Não. Podemos ignorar, disse Ricardo. Abra, vamos enfrentar isso juntos. Sofia respirou fundo e abriu a porta, enfrentando o início do que seria a batalha mais difícil de sua vida. O oficial de imigração, um homem de meia idade com expressão impassível, entregou o envelope oficial a Sofia. Senhora Solange Mendes, este é um aviso de comparecimento obrigatório ao Departamento de Polícia Federal para esclarecimentos sobre sua situação migratória. A senhora tem 72 horas para se apresentar voluntariamente. Ricardo adiantou-se, colocando-se sutilmente entre Sofia e o oficial. Posso saber qual é a natureza específica dessa intimação? Recebemos uma denúncia anônima questionando a autenticidade dos documentos da senhora. O oficial lançou um olhar analítico para Sofia. Procedimento padrão nesses casos. Compreendo. Estaremos lá com nossa advogada, respondeu Ricardo com firmeza. Quando o oficial se retirou, os três permaneceram em silêncio, processando a gravidade da situação. Lucas foi o primeiro a falar. Vocês vão mandar Sofia embora? Ricardo ajoelhou-se diante do filho. Não, Lucas, vamos lutar para que ela fique conosco. Naquela noite, após colocar Lucas para dormir, Ricardo e Sofia sentaram-se na varanda. A cidade iluminada, estendendo-se abaixo deles como um tapete de luzes. O ar estava carregado de preocupação e palavras não ditas. Contratei a doutora Cláudia Ferreira, informou Ricardo, servindo-se de um copo de vinho. Melhor advogada de imigração de São Paulo. Ela virá amanhã cedo para discutirmos o caso. Sofia segurava sua própria taça, os dedos apertando o cristal com força demais. Não há muito a discutir. Meus documentos são falsos. Entrei no país de maneira irregular. Existem atenuantes. Você é uma refugiada política, mesmo que não tenha solicitado asilo formalmente. Como provar isso sem me expor aos mesmos riscos que tentei evitar? Sofia balançou a cabeça. As pessoas que prejudicaram Javier têm conexões no governo brasileiro. Então lutaremos com outras armas. Ricardo cobriu a mão dela com a sua. Buscaremos asilo humanitário baseado no vínculo que você criou com Lucas. Sua contribuição para o desenvolvimento dele é inegável. Você realmente acredita que isso pode funcionar? Tenho que acreditar. Seus olhos encontraram os dela. Não posso perder você. Nós não podemos. O nós pairou entre eles, carregado de significado. Sofia sentiu o coração acelerar. Quando Ricardo se inclinou, diminuindo a distância entre eles, seus lábios quase se tocavam quando o telefone dele tocou, quebrando o momento. Era Henrique. Ricardo atendeu no viva voz. Acabei de saber sobre a notificação de imigração, disse Henrique sem preâmbulos. Não fui eu, Ricardo. Não, que coincidência extraordinária, então. Foi aquela sua vizinha intrometida. Mas isso não importa agora. A voz de Henrique soava estranhamente urgente. Precisamos conversar. Estou indo ao seu apartamento. 20. Minutos depois, Henrique chegava, seu semblante habitualmente controlado, substituído por uma expressão de genuína preocupação. A situação complicou-se, anunciou, recusando a bebida oferecida por Ricardo. Depois que saí daqui, recebi uma ligação interessante. Alguém da embaixada colombiana soube que estou investigando Sofia Marques. Sofia empalideceu visivelmente. Como? O mundo corporativo tem seus canais. O importante é que ofereceram uma quantia considerável por informações sobre seu paradeiro. Henrique observou a reação dela. Aparentemente há pessoas muito interessadas em encontrá-la.
O que você disse a eles? Perguntou Ricardo tenso. Nada ainda. Quis vir aqui primeiro. Henrique sentou-se, subitamente parecendo cansado. Olha, Ricardo, você é meu amigo há anos. Quando comecei a investigar sua empregada, estava genuinamente preocupado com você e com a empresa. Mas isto... Ele indicou Sofia com um gesto. Isto é maior do que imaginei. O que mudou, Henrique? Questionou Sofia diretamente. Há algumas horas você me ameaçava. Mudou que agora entendo por que você se esconde. Pela primeira vez, seu tom não continha arrogância. Meu contato mencionou o caso de seu marido. Não foi um simples acidente, foi uma eliminação orquestrada por pessoas poderosas, porque ele descobriu algo que não devia. Sofia sentiu o sangue gelar. O que exatamente ele disse? O suficiente para me fazer perceber que você não é uma oportunista, mas alguém em perigo real. Henrique encarou-a. E agora estou envolvido também. Se descobrirem que ocultei informações sobre você... Por que está aqui, então? Perguntou Ricardo. Por que não simplesmente lavar as mãos do assunto? Porque cruzei uma linha. E porque, apesar das aparências, tenho princípios. Henrique parecia genuinamente conflitado. Além disso, vi o que você fez pelo filho de Ricardo. Aquele menino estava perdido no silêncio por anos. Um silêncio pesado pairou na sala. Finalmente, Sofia falou. O que você sugere, então? Um plano em duas frentes. Primeiro, enfrentar a notificação de imigração com uma solicitação de asilo humanitário, baseada no vínculo com Lucas. Segundo, investigar o que seu marido descobriu que custou sua vida. Talvez, se trouxermos isso à luz, você não precise mais se esconder. A proposta era ousada, potencialmente perigosa. Sofia e Ricardo trocaram olhares hesitantes. Por que faríamos isso com sua ajuda depois de tudo? Questionou Ricardo. Porque tenho recursos, contatos no governo e, mais importante, conhecimento do que estamos enfrentando. E porque quero corrigir meu erro. Henrique se levantou. Pense no assunto. Amanhã conversamos com sua advogada. Após sua saída, Sofia e Ricardo permaneceram em silêncio por longos momentos. Você confia nele? Perguntou ela finalmente. Não completamente, mas Henrique sempre foi pragmático. Se ele percebeu que ajudá-la é mais vantajoso que prejudicá-la, fará isso. Ricardo apertou sua mão. O importante agora é focarmos na audiência de imigração. Na manhã seguinte, a doutora Cláudia Ferreira, uma mulher negra de 50 anos com postura imponente e olhar perspicaz, analisava o caso em detalhes no escritório de Ricardo. Vou ser franca, disse após revisar os documentos. Sua situação é complicada, doutora Marques. Entrada irregular, documentos falsos, identidade ocultada. Em circunstâncias normais, a deportação seria quase certa. Lucas, que insistira em participar da reunião, sentou-se mais ereto na cadeira, agarrando a mão de Sofia. Mas temos um elemento extraordinário a nosso favor, continuou a advogada, voltando-se para Lucas. O vínculo afetivo e terapêutico estabelecido entre você e o menino. Isso pode justificar um pedido de permanência por razões humanitárias. Como funciona esse processo? Perguntou Ricardo. Precisaremos comprovar que a presença dela é essencial para o bem-estar psicológico de Lucas, laudos médicos, testemunhos de profissionais, evidências do progresso dele sob os cuidados dela. A doutora Elisa jamais testemunharia a favor, comentou Sofia, lembrando-se da hostilidade da terapeuta. Nem precisamos dela. Solicitaremos uma avaliação independente. A advogada fez algumas anotações. Também precisaremos abordar sua situação. Como refugiada política, mas com cuidado, sem expô-la a riscos adicionais. Lucas, que estivera quieto, subitamente falou. Posso testemunhar? Posso dizer ao juiz que Sofia me ajudou a falar de novo? Os adultos se entreolharam, surpresos com a oferta. Seria extraordinário, Lucas, respondeu a advogada. Mas você se sentiria confortável falando em um tribunal cheio de pessoas? O menino assentiu com determinação. Por ela, eu falo em qualquer lugar. Nas semanas seguintes, enquanto aguardavam a audiência marcada, uma mobilização silenciosa começou.
Ricardo utilizou sua influência para garantir os melhores especialistas independentes. Henrique, surpreendentemente, moveu contatos políticos para dar visibilidade positiva ao caso. A doutora Cláudia preparou uma defesa minuciosa, baseada tanto em precedentes legais quanto no impacto humano. Enquanto isso, a notícia de uma imigrante que desenvolvera um método revolucionário para ajudar uma criança autista a se comunicar começou a circular em grupos de pais de crianças com necessidades especiais. Uma petição online surgiu espontaneamente, defendendo a permanência de Sofia. A véspera da audiência chegou com tensão palpável. Sofia, Ricardo e Lucas jantavam em silêncio quando a campainha tocou. Era Beatriz, a irmã de Ricardo, que havia se mantido distante desde a discussão sobre o apego de Lucas a Sofia. "Vim desejar boa sorte", disse ela, surpreendendo a todos, "e dizer que estarei no tribunal amanhã, para apoiar vocês." "O que mudou sua opinião?", perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Beatriz olhou para Lucas, que lia um livro trilíngue no sofá. "Vi o vídeo que você me enviou dele recitando poesia em 3 idiomas. Meu sobrinho, que mal falava, agora é praticamente um poliglota." Virou-se para Sofia. "Não sei quem você realmente é, mas sei o que fez por ele. E isso é o que importa." Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, Sofia encontrou Ricardo na varanda. A cidade brilhava sob eles, indiferente ao drama que viviam. "Amanhã pode ser meu último dia no Brasil", disse ela suavemente. Ricardo virou-se para encará-la, seus olhos refletindo as luzes da cidade. "Não vou deixar isso acontecer. Precisamos ser realistas. A chance..." Ele a interrompeu, segurando suas mãos. "Nos últimos meses vi meu filho emergir do silêncio. Vi-o florescer, aprender a amar novamente. Por sua causa." Sua voz embargou. "E não foi só ele que você transformou." Sofia sentiu o coração acelerar quando Ricardo se aproximou, eliminando a distância entre eles. Desta vez, nenhum telefone interrompeu o momento em que seus lábios finalmente se encontraram, selando um sentimento que vinha crescendo silenciosamente entre eles. "Seja qual for a decisão amanhã", sussurrou ele contra seus lábios, "enfrentaremos juntos, como uma família." Na manhã seguinte, o Tribunal Federal estava lotado. Além da imprensa, dezenas de pais de crianças autistas compareceram em solidariedade, muitos segurando cartazes com frases como "Deixem Sofia ficar" e "A linguagem do amor não tem fronteiras." O juiz Ramírez, conhecido por sua postura rigorosa em casos de imigração, entrou na sala com expressão severa. A audiência começou com as alegações iniciais da promotoria, enfatizando as infrações migratórias cometidas por Sofia. A tensão era palpável quando finalmente chegou o momento crucial: o depoimento de Lucas. O menino entrou na sala de mãos dadas com a assistente social designada pelo tribunal, vestindo uma camisa azul cuidadosamente passada e cabelos penteados para o lado. Parecia surpreendentemente composto para seus 9 anos. "Olá, Lucas", cumprimentou o juiz, suavizando ligeiramente o tom. "Você sabe por que estamos aqui hoje?" Lucas assentiu, olhando diretamente para o magistrado. "Para decidir se Sofia pode ficar conosco ou se tem que ir embora." "Isso mesmo. E você entende que deve dizer apenas a verdade aqui?" "Sim, senhor juiz. Em português, espanhol ou inglês, se preferir." Um murmúrio de admiração percorreu a sala. O juiz pareceu momentaneamente surpreso. "Português está ótimo", respondeu, permitindo-se um leve sorriso. "Pode nos contar. Como Sofia te ajudou?" Lucas ajeitou-se na cadeira, seus olhos percorrendo a sala lotada antes de repousar novamente no juiz. Quando começou a falar, sua voz era clara e firme, surpreendendo até mesmo aqueles que conheciam seu progresso. "Antes da Sofia, eu vivia em um mundo silencioso", começou ele. "As palavras estavam todas presas dentro de mim, como pássaros em uma gaiola. Eu via, ouvia, entendia tudo, mas não conseguia responder." O tribunal inteiro silenciou, capturado pela eloquência inesperada de uma criança que até poucos meses atrás não pronunciava uma palavra sequer.
Os médicos tentaram me ajudar. Meu pai também. Mas ninguém conseguia abrir a gaiola. Lucas fez uma pausa procurando Sofia na plateia. Até que ela chegou e viu algo que ninguém mais viu. O que ela viu, Lucas? Encorajou o juiz, visivelmente interessado. Que meu silêncio não era vazio. Estava cheio de idiomas diferentes, todos misturados. Era como se eu tivesse várias vozes dentro de mim, e nenhuma conseguia sair sozinha. Lucas inclinou-se ligeiramente para a frente. Sofia me deu chaves para abrir portas dentro da minha mente. Cada idioma era uma chave diferente. O juiz assentiu fazendo anotações. E como ela fez isso? Com cores, símbolos, jogos. Ela transformou as palavras em coisas que eu podia ver e tocar. Lucas sorriu levemente. Um dia uma palavra escapou, depois outra. E logo, todas começaram a sair, em português, em espanhol, até em chinês. Isso é muito impressionante, Lucas. E como você se sentiria se Sofia tivesse que deixar o país? A expressão do menino mudou instantaneamente, seu rosto contraindo-se em uma mistura de medo e determinação. Eu voltaria para o silêncio, respondeu com voz embargada. Ela é minha ponte para o mundo. Se cortarem essa ponte, ficarei isolado. De novo, o promotor de imigração levantou-se. Meritíssimo, com todo respeito, estamos lidando com uma criança emocionalmente vulnerável que desenvolveu dependência de uma imigrante irregular que aparentemente usou técnicas psicopedagógicas sem qualificação reconhecida no Brasil. Lucas surpreendeu a todos ao responder diretamente. Não sou dependente, sou grato, há diferença. Um murmúrio admirado percorreu a sala. O juiz bateu o martelo, solicitando silêncio. Lucas, continuou o promotor, você sabe que a senhora Sofia está no Brasil ilegalmente? Que ela mentiu sobre quem era. Sei que ela teve que fugir porque pessoas más queriam machucar ela, como machucaram o marido dela, respondeu Lucas com surpreendente maturidade. Às vezes, pessoas boas precisam se esconder para sobreviver. O promotor insistiu. Mas ela enganou seu pai e enganou você. Ela salvou minha voz, exclamou Lucas, levantando-se subitamente. Os olhos do menino brilhavam com lágrimas contidas enquanto alternava entre idiomas. Por favor, deixe minha mãe ficar. Por favor, deixe a minha madre quedar-se. Please, let my mother stay. A emoção era palpável na sala. O juiz, visivelmente tocado, solicitou um breve recesso. Enquanto os presentes se reorganizavam, Sofia foi autorizada a conversar brevemente com Lucas. Você foi incrível, sussurrou ela, abraçando-o. Falei a verdade, respondeu ele simplesmente. Quando a sessão recomeçou, o depoimento técnico dos especialistas confirmou o progresso extraordinário de Lucas sob os cuidados de Sofia, correlacionando-o diretamente com técnicas reconhecidas de linguística aplicada ao autismo. A defesa apresentou também um documento surpreendente, uma declaração da Universidade de São Paulo, oferecendo a Sofia um cargo como pesquisadora visitante, reconhecendo sua expertise acadêmica. O que a ré está solicitando, concluiu-as, Doutora Cláudia, não é apenas asilo por razões humanitárias, mas o reconhecimento de seu valor como ser humano e profissional. Sofia Marques não é apenas a mulher que devolveu a voz a Lucas Vasconcelos. Ela é uma acadêmica respeitada, fugindo de perseguição política, com potencial para contribuir significativamente para a pesquisa brasileira em linguística infantil. O juiz ouviu com atenção, fazendo anotações constantes. Quando todos os argumentos foram apresentados, ele surpreendeu a corte ao tomar sua decisão imediatamente, sem solicitar tempo adicional para a deliberação. Este tribunal raramente testemunha casos onde as questões legais e humanas se entrelaçam de forma tão profunda, começou ele. As infrações migratórias da doutora Sofia Marques são inegáveis e, em circunstâncias normais, justificariam deportação imediata. Sofia sentiu o coração afundar, enquanto Ricardo apertava sua mão sob a mesa. No entanto, continuou o juiz, existem precedentes em nossa jurisprudência para casos excepcionais, onde o bem-estar de uma criança brasileira está diretamente
vinculado à presença de um estrangeiro em situação irregular. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Lucas. O depoimento do jovem Lucas Vasconcelos hoje não foi apenas comovente, foi um testemunho extraordinário do impacto transformador que a ré teve em sua vida. O silêncio na sala era absoluto, todos pendentes das próximas palavras. Considerando as circunstâncias excepcionais do caso, a comprovada perseguição política enfrentada pela ré em seu país de origem e o vínculo inquestionável estabelecido com o menor Lucas Vasconcelos, este tribunal concede à doutora Sofia Marques autorização de residência temporária por razões humanitárias, com possibilidade de permanência definitiva após 2 anos, mediante comprovação de vínculo empregatício ou acadêmico. A explosão de aplausos e exclamações de alegria ecoou pelo tribunal. Lucas correu para abraçar Sofia, enquanto lágrimas silenciosas desciam pelo rosto dela. Ricardo juntou-se ao abraço, formando um círculo que simbolizava a família que haviam se tornado. Nos dias que se seguiram, a vida adquiriu nova dimensão. Sofia aceitou a oferta da USP, iniciando um programa de pesquisa sobre comunicação multilíngue para crianças com transtornos do espectro autista. Seu método, agora documentado academicamente, começou a atrair atenção internacional. Ricardo reorganizou sua vida profissional para dedicar mais tempo à família. Henrique, surpreendentemente, tornou-se um aliado, utilizando seus contatos para ajudar na investigação sobre o que havia acontecido com Javier, o marido de Sofia. Embora essa história ainda não estivesse completamente resolvida, a sensação de perigo iminente diminuía à medida que a verdade vinha à tona através de canais oficiais. Em casa, a dinâmica familiar encontrou seu próprio ritmo. Lucas florescia cada vez mais, não apenas linguisticamente, mas em todas as áreas. O menino que antes vivia isolado em seu silêncio, agora fazia amigos na escola, participava de clubes de idiomas e até ajudava Sofia em workshops para pais de outras crianças autistas. Numa tarde de domingo, 6 meses após o julgamento, os 3 caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Lucas corria à frente, conversando animadamente com outras crianças, em uma mistura criativa de idiomas que parecia natural para ele. Ele nem parece a mesma criança, comentou Ricardo, observando o filho com orgulho. Ele sempre foi essa criança, respondeu Sofia, entrelaçando seus dedos aos dele. Só precisava encontrar sua voz. Ricardo parou, virando-se para encará-la. Nunca agradeci adequadamente por isso. Não precisa agradecer. Vocês 2 salvaram minha vida tanto quanto eu. Ajudei Lucas. Sofia sorriu, tocando o pequeno anel de noivado que agora adornava sua mão esquerda. Além disso, você já encontrou uma forma bastante eloquente de demonstrar gratidão. Ricardo riu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Nunca imaginei que, contratando uma empregada doméstica, encontraria o amor da minha vida. E eu nunca imaginei que, fugindo para sobreviver, encontraria um novo lar. 5 anos se passaram. Em um auditório lotado na Universidade de São Paulo, um jovem de 14 anos ajustava o microfone antes de iniciar sua palestra. Lucas Vasconcelos, agora um adolescente articulado e confiante, sorriu para a plateia diversificada: acadêmicos, terapeutas, pais de crianças autistas e estudantes. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Vasconcelos Marques, começou ele, seus olhos brilhando ao encontrar os de Sofia e Ricardo na primeira fila. Estou aqui para compartilhar minha jornada, do silêncio à comunicação através do método multilíngue, com desenvoltura impressionante. Alternava entre português, espanhol, inglês e até frases em mandarim durante sua apresentação, explicando como diferentes idiomas ofereciam caminhos alternativos para mentes neurodivergentes. Cada língua é uma janela diferente para o mesmo mundo, explicou. Quando uma janela está trancada, outra pode estar aberta. O segredo é não desistir de procurar. Na plateia, Sofia segurava a mão de Ricardo, ambos com os olhos marejados de orgulho. Ao lado deles, sua filha de 3 anos, Ana, brincava tranquilamente com blocos coloridos marcados com palavras em diferentes idiomas.
O verdadeiro milagre não foi aprender a falar, continuou Lucas, aproximando-se do final de sua apresentação. Foi aprender que existem muitas formas de amor, muitas formas de família, muitas formas de pertencer. Minha mãe biológica me deu a vida, mas foi minha segunda mãe quem me deu voz. E o idioma mais importante que ela me ensinou não foi português, espanhol ou Zhongwen. Ele sorriu, olhando diretamente para Sofia. Foi o idioma do amor incondicional, aquele que todos entendemos, não importa de onde venhamos. A ovação, que se seguiu, ecoou pelo auditório. Lucas, o menino que uma vez fora prisioneiro do silêncio, agora inspirava centenas com sua história. Sofia, a refugiada que buscava apenas sobreviver, encontrara não apenas segurança, mas propósito e família. Ricardo, o pai que quase perdeu a esperança, descobrira que às vezes as respostas mais extraordinárias vêm dos lugares mais inesperados. Ao final da apresentação, enquanto a família recebia congratulações, uma repórter aproximou-se para uma rápida entrevista. Doutora Marques, como se sente vendo seu método agora reconhecido internacionalmente e ajudando tantas crianças? Sofia sorriu, abraçando Lucas com um braço e segurando Ana com o outro. Sinto que encontrei meu verdadeiro idioma, aquele que transcende fronteiras, documentos e nacionalidades. Olhou para Ricardo, seu companheiro nessa jornada improvável. O idioma da família que escolhemos formar. A jornada iniciada com medo e segredos transformara-se em uma história de esperança e conexão. Como Lucas gostava de dizer em suas palestras, citando um provérbio que Sofia lhe ensinara: